Graças a Deus, meus irmãos, meus mestres. Então, declaro aberto o nosso primeiro congresso doutrinário no estado de Minas Gerais. Meus irmãos, meu tempo já expirou. Infelizmente, o Barros, não me permitiu usar do meu tempo. Para que ele viesse de Vitória até aqui, ele passou pelo Piauí e por uma série de lugares, cumprindo o combinado. Meus irmãos, eu gostaria, nesse instante, aproveitando a oportunidade de estar diante de Mestre Sol e Mestre Lua, de dizer a vocês que lá por volta de 1954, nossa mãe mentora teve o seu primeiro processo mediúnico. E nós éramos então muito católicos, mas no catolicismo nós não encontrávamos a solução para o desenvolvimento da mediunidade. Não conhecíamos nada de doutrina, de espiritismo, muito pelo contrário, o espiritismo para nós era visto de uma forma, uma coisa do cão, E nós vivíamos nesse período em Tumbiara, Goiás. Quando então uma pessoa que tinha conhecimento de doutrina ou de espiritismo me falou que mamãe estava com espírito. E eu, como mais velho, não aceitei definitivamente, preocupado exatamente com uma coisa, agredindo uma coisa que nem mesmo conhecia. E então, nossa mãe ficou por mais de 12 dias em coma, com junta médica, e passou aquela fase. E novamente em 1957 a coisa realmente desabrochou. E então uma pessoa, mamãe mexia com caminhão, nós tínhamos muitas pessoas em nossa casa, e uma pessoa me disse: Beto, a tua mãe está com espírito. Eu já havia chamado um médico, e ele então nos passa a informação que mamãe estava desencarnando. E aí veio o dilema, ou assistir sentado ali o desencarne, ou então partir com a coisa que nós entendíamos que não era boa. Então eu optei para o desenvolvimento de mamãe. E foi uma peregrinação muito grande. Eu estou contando isso não com o intuito de projetar tia Neiva, porque ela não precisa disso, muito menos para mostrar a vocês a minha convivência com minha mãe, porque é desnecessário, mas preocupado com meu irmão doutrinador. E exatamente quando nós comemoramos os 40 anos da chegada do doutrinador, eu gostaria de deixar essa peregrinação, esse exemplo que nossa mãe teve que passar. Então nós saímos procurando um lugar, uma religião, uma coisa espírita para nós, que ela pudesse desenvolver. Fomos a Campo Limpo, na época, Ela não gostou, não por conhecimento. Ela, já naquela época, ela era contrária a essa coisa de proibição, é proibido, não é permitido, A recepção se faz presente aqui, e sempre foi um termo que mamãe nunca usou dentro da nossa doutrina.
E um dia chegando a eu não sei, talvez um terreiro, né? No núcleo Bandeirante. Nesse período o pai aliás, me desculpe. Quando essa pessoa disse que a mamãe estava com espírito, que eu autorizei, imediatamente ele começou então a manipular. Incorporou uma entidade, por nome Idalina, e num processo de catequese, começou a contar a sua encarnação num determinado país, aonde ela sobrevivia como paraplégica, vendendo flores. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a humildade, a simplicidade de um espírito de luz. Essa Idalina, mais tarde nós viemos saber que era Mãe Yara. Mãe Yara, espírito de lei. Se submeteu, né, para que nós pudéssemos ser catequizados e chegarmos até aqui, até onde nós chegamos, né? E eu passei então a ter dó, a ter pena daquele espírito coitadinho, aquele espírito paraplégico que sobrevivia vendendo flores com todas as dificuldades, etc. Mais tarde veio a incorporação de um cacique Seta Branca, que, falando um castelhano bem difícil de ser entendido, para nós que não conhecíamos, eu entendia que pela falta do nosso conhecimento, a entidade que estivesse ao nosso lado teria que ser uma entidade também sem conhecimento, teria que ser uma entidade tão tola como nós. Então o cacique Seta Branca, né, indo a esse lugar, a esse terreiro, ele incorporou e todas as entidades, ou quase todas, não é? Começaram a rir de Pai Seta Branca. E eu ali, envergonhado de nos apresentar com aquele índio bobo, aquele índio que não sabia falar, aquela, não é? Quer dizer, que coisa horrível, esse índio não poderia nunca incorporar aqui, porque esse índio é um bobão. E todos riram. De repente, nós voltamos lá na semana seguinte. E aquele terreiro já não existia mais. E nós ficamos no prejuízo. Mas hoje, né? Hoje, vocês observam, e eu quero dividir com vocês essa minha experiência, como outras. Vamos imaginar juntos por que entidades ali presentes tiveram a coragem, vamos dizer assim, de rir do Cimiroma de Deus, o nosso Pai Seta Branca. Então eu aprendi que os melhores médios de incorporação deste planeta está nessa doutrina. Que a voz direta do céu se encontra nesta doutrina. Eu pude entender que naquele local, os médios descompromissados de juramento, descompromissados de consagração, quem fizesse melhor o seu teatro, o seu palquinho, era quem estabelecia a regra do jogo. Mas na semana seguinte já não existia mais. Hoje, conhecendo o Pai Seta Branca, o sétimo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que muitos dos senhores, das senhoras, o recebem aqui na terra.
Então eu fui aprender o porquê da chegada do doutrinador. Justamente para preservar esta grandeza que nós temos ao nosso lado, que é um apará sob juramento, um apará sob consagração, um apará consciente e principalmente um apará com um doutrinador, não o cambono, ao seu lado. Hoje, meus irmãos, nós temos nesses aparás benditos todas as condições necessárias para estabelecermos, sob a proteção da corrente mestra, esse intercâmbio com os planos espirituais. Gostaria, nesse instante, de alertar ao doutrinador, principalmente depois da ausência de nossa mãe. Vejo com tristeza em muitas ocasiões doutrinadores se passando por cambono. Não que eu tenha nada contra o cambono, mas não é a nossa missão. Eu gostaria de ver, quando necessário fosse, uma elevação, um pseudo preto velho num trono. Está acabando entre nós. E muitas vezes, em nenhum momento eu vi, convivendo 40 e tantos anos essa doutrina, eu vi uma mistificação de um apará. Mas tive a oportunidade de conviver em muitas ocasiões, inclusive no 7º da Clarividente, incorporado nela mesmo a mistificação do espírito. Isso é possível. Muitas vezes no trono o cobrador chega primeiro, ou um zombeteiro chega primeiro, e lá está o doutrinador no mais perfeito descaso. Não é? E às vezes concorda com tudo. A nossa missão, a missão do doutrinador, é anteceder os fatos. Aconteceu, virou manchete. Aí já é a PM. Não é assim? Né, Cunha? E muitas vezes eu gostaria muito que vocês, instrutores, observassem com mais atenção. Que respeitassem os aparás benditos, e repito, são os melhores desse planeta. Eu desafio, e vocês sabem disso, que muita gente, isso foi motivo de trino sair da doutrina, porque a pessoa de outra doutrina chegou e começou a estabelecer experiência com pessoas sem nenhuma cultura, contudo, era a voz direta do céu. Então fica aqui, meus irmãos, meus mestres, esta preocupação de que nós, doutrinador, venhamos a preservar, nesse nosso sacerdócio, nessa nossa missão específica, de tomar as iniciativas quando houver necessidade. Isso não está acontecendo. E a grande preocupação de nossa mãe foi que nós não nos tornássemos um robô místico. Não concordo sob hipótese nenhuma. E se me fosse possível citar nomes com incorporações fora do templo. Eu não acredito e não aceito. Porque eu não faço para mim. E eu me considero um doutrinador e um mestre feliz nessa doutrina. Todos esses valores vieram para ser manipulados sob a proteção da nossa corrente mestra. Fora disso, nós estaremos sujeitos a todas as intempéries, a todas as dificuldades, não é? E eu gostaria muito que vocês pensassem bastante,
porque os trinos já tomaram essa medida, já alertaram nesse sentido a nível do templo-mãe. E como se não bastasse, nós formamos então um ponto em nossa residência. E todo dia, àquela hora, alguém vem buscar. E vocês sabem disso. Eu gostaria muito que nesse momento em que estamos comemorando 40 anos, que nós ficássemos mais atentos e mais alerta. Eu acho que agora, no momento em que a doutrina vive o seu ápice, a nossa doutrina nunca esteve tão bem como agora. O nosso templo-mãe, a harmonia já se faz presente em nosso templo-mãe. E nós sabemos da nossa dependência daquela usina maior. Por mais que nós venhamos a crescer, por mais que nós venhamos a construir, nunca chegaremos a 10% daquela usina. Não é? Mas eu gostaria de lembrar a vocês que pelo fato de ainda não existir o doutrinador, o teste de minha mãe, muitas vezes, para que pudessem saber se ela estava ou não incorporada, ela foi queimada com toco de cigarro. Muitas vezes enfiaram a agulha para saber se ela estava incorporada. E eu tenho certeza, meus irmãos, meus mestres, acabava uma incorporação e mamãe estava queimada na perna, alguém encostava ali um toco de cigarro, alguém encostava uma agulha. Mas hoje, você, meu irmão doutrinador, que tanto aprendeu, que pisa hoje, né, em seus rastros, que aqueles que aflitos nos procuram, os cegos, os mudos, os incompreendidos, terão por parte do doutrinador todo o carinho necessário, não é? E hoje, se um dia tia Neiva encarnasse de novo, não precisaria ser furada com agulha ou um toco de cigarro. Então, meus irmãos, a maior lei de auxílio que existe na face da terra é o desenvolvimento. Para mim, a esmola é um desencargo de consciência. Mas, dentro do processo de ir atendendo a um mentor que passa lá pela Dharmoshinto e chega até nós, instrutores, a recomendação para conduzir aquele ser humano já todo quebrado. E você, com amor da nossa doutrina, com amor do Simiroma de Deus, com o respeito que nossa mãe nos ensinou, com o amor que a nossa mãe sempre teve, você então vai refazer aquele ser humano, vai devolver àquele ser humano a fé em Deus. E ele então, naturalmente, ao invés de um trocado, ao invés de uma esmola, quando ele encontra Deus, naturalmente encontrará as soluções para as suas dificuldades. E de repente você, instrutor, consegue chegar com esse espírito até um salão iniciático, dando a ele uma iniciação no espírito. Então nós temos tudo, meus irmãos. Temos tudo, e tem muito pouco tempo que a nossa mãe partiu para que a gente já venha a mudar o roteiro e a missão do doutrinador. Não é? Hoje, a nossa doutrina vive o seu melhor momento. Graças a Deus,
o meu irmão, o meu amigo, Tino Araquém retorna companheiro, retorna amigo, retorna sensível a tudo. Estamos tomando medidas para adequar ao crescimento que muitos dos senhores presidentes vêm provocando, né? Estamos preocupados com as pessoas mais idosas, em todos os aspectos. E isso daria motivo para que nós pudéssemos falar o tempo todo. Mas, ao concluir, eu gostaria de deixar aqui registrado a minha preocupação. Este é um primeiro passo que nesse instante estamos sendo conduzidos pelo grandioso ministro Naroni. Mas se nós continuarmos nesse caminho, chegará um dia então que nós seremos um ministro só, um adjunto só, um Deus só e principalmente um só Pai Seta Branca, né? Eu entendo que esta unificação, que esse primeiro passo, e para se caminhar 1000 milhas, tem que dar o primeiro passo, e nós estamos dando hoje. E é com orgulho muito grande, que quando fui consagrado para coordenar templos, eram 12 templos, todos em conflitos, todos enfrentando todo tipo de intempéries, dificuldades. Eu ofereci à minha mãe 108 templos. Hoje já somos 257. Já estamos abrindo um templo na cidade de Nagano, no Japão. Já estamos movimentando um trabalho a nível da Bolívia. E já somos, né? O Pai Seta Branca já dispõe na terra de 257 pontos vibracionais. Mas nada disso teria acontecido e não foi só vitória minha, se não fosse os meus irmãos Devas, o mestre Tumarã, que me apoiaram, que me ajudaram, para que nós pudéssemos concluir a missão de nossa mãe, que foi o ponto alto desses 13 anos, que é ministros, cavaleiros e guias missionários. Quando eu registrava aqui a presença de vários adjuntos, a emoção mais uma vez falava fundo no coração. Muitos desses mestres já é desta geração que receberam ministros, cavaleiros e guias missionários. Assim, que fique para trás os fracos e os indefesos. Vamos, meus irmãos, como os verdadeiros representantes desta tribo Tupinambás, como representantes de Quataí 108 na terra, levar sim esta doutrina aonde houver necessidade. Parabéns, meus irmãos presidentes, porque eu tenho em cada um dos senhores o exemplo vivo do trabalho que só mesmo minha mãe foi capaz. Parabéns, meus irmãos, que se deslocaram de tão longe para compor conosco este congresso. Mas, repito, o objetivo desse congresso é a esperança que amanhã seremos um povo só, teremos um só Pai Seta Branca. Muito obrigado por esta oportunidade na terra. Salve Deus.